Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Agricultura Básica, módulo 1, Fundamentos Básicos da Agricultura. Hoje, nessa aula de número 3, a gente vai falar sobre um assunto que eu considero o mais importante quando a gente fala de qualquer tipo de cultivo, que é a questão do solo. A definição do solo, de como ele é importante e como o manejo do solo é fundamental para o sucesso de qualquer iniciativa de cultivo. Então, a partir desse momento, vamos levar em consideração sempre, pensando em cultivo, em uma horta comunitária, que é um ambiente que vai ter certa capacidade de cultivo, interações variadas, e essa metodologia de cultivo e que respeita e fortalece o solo, ela vai nos beneficiar demais no sentido de que quanto melhor tiver a qualidade do nosso solo, necessariamente melhor será a qualidade do nosso cultivo. Então, para que a gente possa entender sobre o solo, eu vou deixar aqui também já uma recomendação de leitura, bibliografia, que é esse livro aqui, Manual do Solo Vivo, da Ana Maria Primavesi, que é uma referência no Brasil a respeito desse tipo de manejo, desse tipo de metodologia de cultivo. Então, a partir principalmente dessa bibliografia aqui, a gente vai fazer toda a nossa discussão a respeito do solo. Quando nós falamos a respeito do solo, é natural que a gente pense a respeito de terra, né? A terra ali onde nascem as plantinhas. Mas o solo ele é uma coisa muito mais complexa do que aquele aglomerado de partículas que constitui ali basicamente a terra, né? Por assim dizer. O solo ele é a base de desenvolvimento de uma série infinita de micro-organismos e estão ali esperando para se vincular às raízes das plantas. Então existe um conceito muito interessante que em inglês se chama Soil Food Web, em português é a teia de alimentação do solo, que nada mais é do que uma série de relações ecológicas de predação e decomposição que se inicia com a planta e sobe até os animais que vivem em volta delas. Então, toda essa estrutura acontece no solo. Então vamos pensar da seguinte situação: uma planta que ela tem as raízes ali em um ambiente e essa planta ela vai liberar pelas raízes um grupo de açúcares específicos. Esses açúcares eles são produzidos a partir do processo da fotossíntese. Então a planta pega a energia do sol, pega a água que tem no solo e o gás carbônico que tem no ar e converte isso tudo em glicose, que é açúcar. Esse açúcar, 70% aproximadamente, ele é utilizado para que a planta possa fazer os seus processos metabólicos, os seus processos de desenvolvimento, e 30% desse açúcar ele é liberado no solo através das raízes. Essas moléculas, esse líquido que é liberado, ele é chamado de exudato de raiz. Esse exudato ele varia a sua constituição de acordo com o tipo de micro-organismo que ele vai alimentar. Então, a liberação dessas moléculas ao redor das raízes cria um ambiente de desenvolvimento microbiológico muito intenso. Esse desenvolvimento microbiológico ele acontece porque a planta libera o açúcar para que os micro-organismos possam se desenvolver e se alimentar, e esses micro-organismos, por sua vez, fazem uma série de serviços em prol do desenvolvimento vegetal. Ou seja, eles podem fornecer antibióticos, fungicidas, hormônios de desenvolvimento, substâncias reguladoras do desenvolvimento vegetal, além de aumentar a resistência da planta a estresse hídrico, por fornecer acesso a mais quantidade de água e criar em volta das raízes esse biofilme para o desenvolvimento. Então, a partir do desenvolvimento dessas relações simbióticas das raízes das plantas e dos micro-organismos, acontece uma série de outras etapas nessa teia de alimentação. Então, fungos e bactérias se desenvolvem nas raízes, na rizosfera, protozoários se alimentam desses fungos e bactérias, seres maiores como minhocas, actinomicetos, e vão se alimentando desses protozoários. Alguns maiores se alimentam das minhocas, os insetos eles estão por ali também se desenvolvendo.
E a cada vez que um ser como esse se alimenta de outro, ele vai liberando no solo substâncias nutritivas que já estão prontas para o desenvolvimento da planta. Então, a disponibilidade dos minerais e dos nutrientes que existe ali nessa comunidade ao redor das raízes tende a ser muito maior do que aquelas raízes que são expostas a um ambiente estéril e sem a colonização microbiológica. Então, levando isso em consideração e pensando na estabilidade do nosso sistema, quanto menos conturbado e movimentado for o solo do nosso cultivo, melhor e mais otimizado vai ser o nosso desenvolvimento vegetal. Porque quando a gente não destrói e não revira o solo, nós favorecemos a manutenção e o desenvolvimento dessa comunidade microbiológica que é tão importante para o desenvolvimento da planta. Então, levando isso em consideração, é fácil da gente perceber que o solo ele é palco de uma série de eventos muito interessantes. E cientes desses eventos e dessas interações, nós podemos manejar os nossos cultivos de uma forma otimizada, de uma forma a se beneficiar dessa realidade biológica, natural, que já acontece há muitos milhares de anos. Um exemplo muito interessante dessa relação simbiótica são as bactérias promotoras de crescimento vegetal, que se fixam às raízes das plantas e fazem com que a planta se desenvolva de uma forma otimizada. E também os fungos micorrízicos, que existem principalmente a gente consegue ver maior assim em florestas, mas colonizam cerca de 97% das plantas do planeta. Esses fungos micorrízicos, eles são também responsáveis pela proteção das plantas e pelo acesso à água, porque a estrutura de desenvolvimento do fungo ela é tão pequena que consegue penetrar poros do solo onde as raízes não conseguem chegar. Então, quando a gente pensa em um cultivo, especialmente um cultivo para a produção de alimento, um cultivo para a produção de plantas medicinais, a gente tem que necessariamente pensar na saúde do solo. Esse deve ser o nosso principal objetivo de cultivo. Quando nós focamos o nosso manejo na estruturação e no desenvolvimento de um perfil de solo saudável, os nossos cultivos, seja uma planta de couve, uma planta de tomate, rúcula, agrião, manjericão, salsinha, cebolinha ou lavanda, vai ter uma resposta fisiológica, uma resposta no desenvolvimento muito maior. Porque o ambiente onde as raízes estão fixadas é um ambiente saudável, é um ambiente repleto de micro-organismos, é um ambiente onde as doenças de planta não conseguem se desenvolver. Então, o nosso foco, o nosso manejo vai ser em técnicas de estruturação, técnicas de criação de um perfil de solo saudável. E para isso nós podemos utilizar de uma série de metodologias diferentes. Seja a cobertura frequente e constante do solo, a utilização de insumos orgânicos como o composto orgânico da compostagem, a utilização de corretivos de acidez como calcário e gesso, que além de fornecer nutrientes, evitam as variações de pH, e técnicas não incisivas de manejo, técnicas de plantio direto principalmente, nesse contexto de hortas comunitárias e medicinais é uma situação muito interessante, e também consórcio entre plantas diferentes. A utilização de plantas para descompactar e condicionar o solo também vão ser abordadas. Enfim, todas essas metodologias que têm como objetivo estruturar e melhorar a qualidade do solo para melhorar a qualidade dos nossos cultivos e facilitar os nossos manejos no futuro. Então, dentro desse curso nós vamos abordar o solo com uma grande admiração e respeito, porque o solo é a base de desenvolvimento de todos os nossos cultivos. E um solo saudável, como diz Ana Maria Primavesi, nesse livro aqui, Manual do Solo Vivo, solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. Então, essa vai ser a base dos nossos estudos. Espero vocês na aula número 4.